Deixe-me ir para uma quarta observação. O que é que Deus vai levar em consideração, então, para determinar o estado eterno de uma pessoa? A quem Ele vai dar a vida eterna? E a quem Ele vai dar a ira eterna? O apóstolo Paulo nos diz aqui no verso 7 e no verso 10, que Deus dará a vida eterna aos que perseveraram em fazer o bem, procuraram glória, procuraram honra, procuraram incorruptibilidade e praticaram o bem. Então, é isso que Deus vai levar em conta no dia do juízo. Quando Ele analisar as obras, Ele vai dar a vida eterna, na análise final, àqueles que perseveraram em fazer o bem e procuraram glória, honra e incorruptibilidade. E Ele então, indo para o outro lado, Ele dará a ira eterna, estou lendo agora os versos 8 e 9, começando no verso 5, aliás, aos que têm coração duro e impenitente. Verso 8, são facciosos, que significa egoístas, desobedecem à verdade, seguem a injustiça. Então, é isso que Deus vai levar em conta. Naturalmente, a primeira pergunta que se levanta aqui mas espera aí, eu sempre ouvi que a salvação é pela fé em Cristo Jesus e não por obras. De fato é. O apóstolo Paulo aqui não está ensinando, e nem poderia, porque ele vai se contradizer no capítulo 3, quando ele vai falar sobre justificação pela fé. Ele não está se contradizendo. O que ele está dizendo é que a fé que salva é a fé que muda. A fé que salva é a fé que leva a pessoa a perseverar em fazer o bem, procurar glória, honra e incorruptibilidade. Ele está apenas analisando o efeito externo da fé. Quem crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, experimentou o poder do Evangelho, ele vai direcionar sua vida para perseverar em fazer o bem, buscar glória, honra e incorrupção, de forma que é possível dizer que naquele dia do juízo, Deus dará a vida eterna a esses. Porque eles são bonzinhos? Nada, são pecadores miseráveis, mas porque eles creram no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e o Evangelho mudou a orientação da vida deles. A fé que salva é essa daqui, é a fé que muda, é a fé que leva você a procurar o bem, a buscar a incorruptibilidade, a imortalidade, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Paulo está aqui igual a Tiago. Tem gente que quer colocar Paulo contra Tiago, né? Porque Tiago disse que a salvação, a justificação é por obras, e Paulo diz que a justificação é pela fé. Mas Paulo e Tiago estão dizendo a mesma coisa, porque a fé que salva é uma fé que produz obras, é uma fé que muda a vida da pessoa. De que adianta uma pessoa ser religioso, ir para a igreja, abrir a boca para cantar louvores, fazer declaração de fé, profissão de fé, ser batizado, e ele não procura honra, incorruptibilidade, o reino de Deus em primeiro lugar, e persevera em fazer o bem? Aquela fé pode salvá-la? Resposta de Tiago e resposta de Paulo: não, porque não é fé verdadeira. A fé verdadeira muda o coração. Por isso que no dia do juízo, o critério de Deus vai ser esse, porque essas obras revelam o verdadeiro estado do coração. E agora, da mesma forma, os que vão receber a ira são aqueles que perseveraram em fazer o mal, que são egoístas. É isso que a palavra faccioso poderia ser traduzida. A NVI, a Bíblia na linguagem de hoje, já traduz como egoísta, que é uma melhor tradução do grego. A diferença entre os dois grupos é que o primeiro grupo, a vida deles é orientada para Deus, e o segundo grupo, dos facciosos, egoístas, que desobedecem à verdade e seguem a injustiça, é orientado para si mesmos. Eles passaram a vida toda procurando o seu próprio bem, viveram para si mesmos, nunca se preocuparam com as realidades eternas, nunca deram a Deus o primeiro lugar. Por isso praticaram iniquidade, viveram iniquidade, e Deus vai retribuir de acordo com isso. É isso que você quer? Não foi isso que você procurou a vida toda? Você vai ter agora eternamente, que é ira, indignação e angústia, que é o resultado já aqui e agora de quem vive para si mesmo. Quem vive para si mesmo aqui e agora já experimenta angústia e tribulação na sua alma. Mas é só quando a gente vive para Deus que a gente conhece paz, honra, glória
e bênção no coração. Então, naquele dia, o critério será esse, lembrando que essas atitudes revelam o que está no coração. Como disse o próprio Senhor Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. E ele disse também: você conhece a árvore pelo fruto. No dia do juízo, Deus vai conhecer a árvore pelo fruto. Você é crente? No dia do juízo, Deus vai verificar isso pelo seu comportamento. O que é que nós devemos entender então, fechando aqui, terminando? Esse é o assunto mais importante da minha vida e da sua. Esse é o assunto mais urgente para as crianças que estão aqui, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para os idosos. Esse é o assunto mais importante da nossa vida, porque a nossa vida física, biológica, ela não está em nossas mãos. A qualquer instante nós podemos passar e nós nos veremos imediatamente diante do tribunal de Deus. O tempo da nossa morte até o do tribunal, ele pode ser muito rápido, porque a gente não sabe quando será o dia do juízo, mas já depois da morte já entramos numa pré-expectativa, num pré-sofrimento ou numa pré-glória de gozo e de alegria na presença de Deus, esperando o dia da revelação do seu juízo. Esse é o assunto mais importante da sua vida. E esses destinos, eles vão depender da sua atitude hoje, aqui e agora, hoje à noite. Qual o estado do seu coração diante de Deus? O que você pensa de Jesus Cristo, de Deus, da vida eterna? Os que creem em Cristo, eles são mudados pelo poder do Evangelho. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, acabamos de ler, ou temos estudado, não é? O apóstolo Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o quê? O poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É um poder que muda o coração do pecador. Eu quero terminar com algumas aplicações aqui. Primeiro, eu queria que nessa noite você examinasse a sua fé. Você crê de todo o coração em Deus? Você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, o Salvador do mundo? Do fundo do seu coração você reconhece que é um pecador, que quebrou a lei de Deus, e que se Deus derramasse a sua ira sobre você, seria justo? Você crê que a salvação é somente em Cristo Jesus e que na cruz do Calvário Ele derramou sangue precioso para salvar pecadores como você e como eu? Você crê na vida eterna? Você crê na ressurreição dos mortos? E se você crê nisso, eu quero que você examine seu procedimento, sua atitude, seu modo de viver. Você persiste então em fazer o bem? Deus tem o primeiro lugar na sua vida? Você busca a imortalidade, as coisas do reino de Deus? Eu estou fazendo isso com urgência do meu coração. Conta que o famoso pregador Dwight Moody, um grande evangelista, foi pregar na cidade de Chicago, num grande encontro onde havia milhares de pessoas. E ele pregou a respeito da salvação em Cristo Jesus e do juízo eterno. E ele parou o sermão no meio e disse: voltem sábado, no próximo sábado, que eu então vou contar a vocês como é que vocês podem escapar do juízo de Deus. E durante a semana houve o famoso incêndio de Chicago, que queimou metade da cidade e milhares de pessoas morreram. Eu não sei o que vai acontecer com você amanhã, nem comigo. Por isso que eu digo a você nessa noite, como pregador do Evangelho e ministro da Palavra de Deus: ouça a Palavra de Deus, examine a sua vida. Pergunte-se se a sua fé é verdadeira e genuína. Pergunte a você mesmo por que é que você não dá a Deus o primeiro lugar na sua vida. E eu não vou esperar o próximo domingo para dizer a você o que eu tenho que dizer agora. Se a sua consciência, se o seu coração diz: de fato alguma coisa está errada, de fato alguma coisa não confere, se o seu coração se enche de temor daquele grande dia, eu digo: venha a Cristo hoje, creia nele hoje. Porque o fato de que você está aqui hoje à noite é uma prova de que a ira de Deus está sendo mitigada, aliviada pela sua misericórdia e compaixão. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eis agora o dia da salvação.
em que você pode tomar essa decisão e dizer: eu quero me arrepender dos meus pecados, mudar a minha vida e servir a Jesus Cristo de todo o meu coração. Assim me ajude Deus, assim tenha Deus misericórdia de mim. E lembre das palavras de Jesus Cristo: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Que hoje seja o dia da salvação para você. E se você já tem essa certeza de que pela misericórdia de Deus você já recebeu o perdão de pecados, hoje é um dia de louvor e gratidão, porque você viu o que é que aguarda aqueles que rejeitam a graça de Deus no Evangelho de Cristo Jesus.